Olá, olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Timing de Aprender. Hoje vamos falar um bocadinho de construção civil. Então vamos a isso. Tenho preparado para vocês funções, comportamento, prevenção de riscos e uso de EPIs. Ok? Então vamos lá. Funções. As funções na construção civil são variadas e abrangem desde a concepção até a execução de tarefas específicas. Eu escolhi para vocês as que nos são mais pedidas, portanto, as funções que nós temos mais pedidos, que é a função do pedreiro e a função do servente, ok? Eu escolhi aqui alguns itens que o pedreiro tem que fazer e que o servente tem que fazer. Não quer dizer que sejam só esses, são mais, eu pus aqui os mais relativos, os mais importantes, digamos assim, significativos, vá. Então, as principais tarefas do pedreiro é construção e reparo de estruturas, ergue e repara paredes, muros, etc. O preparo da aplicação de materiais, portanto, mistura e aplica reboco e outros tipos de materiais, controla as dosagens para a consistência estar ideal. Assentamento de revestimentos, assenta pisos, azulejos, pedras e outros revestimentos em pavimentos, paredes e outras superfícies. Acabamento. Realiza acabamentos finais com o reboco e aplicação de massa corrida. Manutenção. Executa trabalhos de manutenção corretiva, como o reparo de calçada e estruturas danificadas. Agora, as principais funções do servente. Transporte de materiais. Carrega e transporta e descarrega também materiais de construção como tijolos, areia, cimentos e ferros, usando carrinhos de mão ou, às vezes, mesmo de forma manual. Olá, boa tarde, Madeira, bem-vindos. Tânia Ferreira, obrigada. Portanto, tem também a preparação de misturas. Misturas, o que é isto? Preparar massas de cimento, argamassa e betão. Misturar os materiais com cimento, areia, água e brita, de acordo com as instruções normalmente dadas pelo empreiteiro, pode ser também um engenheiro ou também pode ser um pedreiro, ok? Limpeza e organização. Bom, quando se fala em obra, em construção civil e limpeza, às vezes as duas palavras não se enquadram muito bem. O que eu digo de limpeza é tentarmos ter o lugar onde nós estamos a trabalhar o mais organizado e livre, digamos assim, possível, ok? E a limpeza é sempre mais no âmbito de estarmos a fazer um trabalho e o trabalho ser o mais limpo possível, deixando o menos de entulho possível, está bem? Não estamos a falar de ter o local onde nós estamos a trabalhar limpo, não é isso, mas é ao executar algum serviço, que esse serviço seja o mais limpo possível, tendo em conta não deixarmos muito entulho, não deixarmos restos, por exemplo, de cimento, etc, etc. E evitarmos ao máximo o acúmulo de resíduos ou mesmo de entulhos, está bem? Então, limpeza e organização. Manter o canteiro de obra limpo, removendo detritos, resíduos, organizando ferramentas e materiais. E, é claro, conservar estas ferramentas e estes materiais, ok? Isto tudo no local de serviço. Bom? Trabalhos de escavação. Escavar valas, fossas, isto tudo para fundações ou para instalações de canalização de água e eletricidade.
Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, saindo aqui um bocadinho do pedreiro e do servente. O técnico de gás, por exemplo, vocês estão a construir um prédio, o prédio vai ter instalação de gás. Normalmente, quem vai fazer a abertura destes roços, destas valas, digamos assim, para os canos do gás, é o servente, ok? Ou então para os canos da água, é o servente. Não é o canalizador e não é o técnico de gás. Os técnicos de gás e o canalizador vão lá só depois colocar os canos, etc., depois da vala estar aberta. Normalmente as valas são sempre abertas pelos serventes, está bem? Depois, auxílio a outros profissionais, ou seja, ajudar pedreiros e outros trabalhadores nas tarefas que lhe pedirem, está bem? No fundo, o servente é o que o próprio nome diz, serve a outras pessoas, ou seja, a outros profissionais, ok? Ajuda a outros profissionais na construção civil. Comportamento. Portanto, o que nós esperamos de um trabalhador é cumprir as regras que lhe sejam transmitidas, portanto, que o seu capataz, o seu chefe de obra transmita, ajudar no que lhe peça, ok? Deixar sempre as áreas onde trabalha o mais limpo e arrumadas possíveis. Não se esqueça o que é que eu falei da limpeza há pouco, está bem? Se não souber fazer algum tipo de trabalho, fale com o seu superior. Utilize o seu telefone, o seu telemóvel, só em casos de emergência. Cumpra os horários estabelecidos pelo seu superior. Seja pontual, cuide do material de trabalho e seja educado com todos os seus colegas. Ok? Estas regras dá para qualquer tipo de profissão. Portanto, é importante que vocês tentem seguir ao máximo. Regras e procedimentos. Não se esqueçam de uma coisa importante. Regras e procedimentos vão de acordo com o local onde vocês estão a trabalhar. Eu escrevi aqui as gerais, que servem para qualquer lugar. No entanto, cada sítio que vocês estiverem a trabalhar podem ter outras regras além destas, está bem? Então, utilize sempre os EPI. O que é EPIs? Equipamento de proteção individual. Cumpra as regras de segurança em vigor do seu local de trabalho. Garanta a segurança e o bom estado do seu equipamento. Não deve fumar, comer nem beber quando está a trabalhar. Defina prioridades das tarefas e organiza o seu serviço, ou seja, material e ferramentas que irá precisar. Isto para quê? Para evitar interromper, parar e ir fazer outro tipo, ir buscar uma ferramenta, por exemplo, ok? Aqui embaixo está a dizer, evite interromper para fazer outros serviços ou de ter de ir buscar algo que lhe falta, tá bom? É claro que isto é exceto se o seu superior ou responsável pedir, tá bem? Na obra, circula apenas pelos caminhos que lhe forem indicados. Nunca execute trabalhos para os quais não tenha conhecimentos ou experiência, ou seja, eletricidade e canalização. Ok? Tenha atenção a não se comprometer em arranjar alguma coisa. Imagino que você em casa até conseguiu arranjar algo de eletricidade. Não quer dizer que esteja preparado para o fazer numa obra. E isto mesmo de canalização ou de outro tipo de trabalho, está bem? Se não souber, avise o seu responsável, está bem? EPI. Portanto, aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver na imagem, eu coloquei alguns EPIs em imagem que estão de acordo aqui com o que eu escrevi. Portanto, para entrar em obra, posso lhe garantir que vocês não entram sem
capacete de proteção, botas de proteção reforçadas, normalmente botas reforçadas, que é a tal biqueira de aço que vocês chamam, e colete refletor. Seja quem for que for entrar dentro de uma obra, precisa destes 3 EPIs. Os outros vai de encontro ao trabalho que vão executar, está bem? Portanto, o que vocês têm que ter logo no vosso primeiro dia de trabalho é um capacete, um colete refletor e as botas de biqueira de aço, ok? Atenção, todos os equipamentos que vocês usarem deste EPI têm que ter a marca CE, tá bom? Vocês podem até comprar, imagina que compram numa loja do chinês o capacete, por exemplo, e se não tiver esta marca de CE, é possível que o responsável da obra não os deixe entrar, está bem? Portanto, o equipamento tem que ser todo homologado, tá bom? Homologado quer dizer, tem que ter a marca CE, tá bem? Portanto, além do capacete de proteção, das botas de biqueira de aço e do colete refletor, vocês têm que ter luvas de proteção que servem para evitar, imaginem, choques, cortes, queimaduras, raspões. Têm também os óculos de proteção que podem utilizar, por exemplo, quando estão a fazer uma soldadura ou também quando estão, imaginem, a usar aquelas máquinas de perfurar para evitar que lhe salte alguma coisa para a vista. E têm também os arnês que servem para os trabalhos em altura. Tá bem? Além dos andaimes, têm também que ter os arnês, tá bem? Para segurança, tá bom? E existem mais, atenção, existem mais EPIs do que este, eu pus aqueles que são mais relevantes, digamos assim. No entanto, os EPIs dependem do trabalho que vocês vão executar. Ou seja, o que vocês precisam para entrar em obra é o capacete, o colete refletor e as botas de biqueira de aço. Está bem? Todos os outros EPIs dependem do trabalho que você vai fazer. Ok? No entanto, a bota de biqueira de aço aconselho a investirem numa boa bota e depois a comprarem também o seu capacete. Está bem? Porque o capacete vai ser usado só por si, se você o comprar, e as botas também vão ser só usadas por si. Portanto, estes 2 EPIs eu aconselho a vocês terem, caso queiram começar a trabalhar na construção civil. Seja qual for a vossa função, para entrarem em obra têm que ter estes 3 EPIs, não se esqueçam, está bem? Olá, Inês! Bom, então, continuando. Segurança. No trabalho, a segurança é fundamental para o bem-estar de todos e todos somos responsáveis pela segurança da equipa. Consulte sempre o seu responsável para conhecer as regras de segurança e emergência do seu local de trabalho. Quais são os meus conselhos? Utilizar os EPIs de forma correta, manter a sua área de trabalho o mais organizada possível e saber onde se encontra a caixa de primeiros socorros. Ok? Estas são as 3 principais regras de segurança. Está bem? Portanto, utilizar os EPIs de forma correta, o que é que significa? Significa que o capacete tem que estar na sua cabeça desde o início até sair da obra, a bota também, o colete também. Todos os outros EPIs você utiliza da forma que o seu responsável lhe indique para o trabalho que lhe for indicado. Bom? Manter a sua área de trabalho organizada, portanto, evitar, imaginem, ter ferramentas espalhadas por todo o lado,
evitar derramar líquidos em zonas que é de passagem. Portanto, isto tudo significa manter a nossa área de trabalho organizada, ok? E saber, claro, onde se encontram as caixas de primeiros socorros. Ainda na segurança, em caso de emergência, corte, lavar a ferida e informar de imediato o seu responsável. Choque elétrico, cortar o fornecimento de eletricidade e chamar o responsável. Contacto com algum tipo de químico, por exemplo, nos olhos. Olá, Tatiana, bem-vinda. A Madeira sempre aqui a bombar nos nossos lives. Obrigada. Portanto, contacto com algum tipo de químico nos olhos. Não esfregar e passar por água fria e corrente de forma e informar imediatamente o seu responsável, ok? Na pele, mesma situação. Não esfregar e passar por água fria corrente e informar de imediato o seu responsável. Em caso de fogo, alertar logo o seu responsável, seguir as instruções que lhes forem dadas, caminhar com calma, sem gritar e não esquecer que a sua segurança é mais importante que os seus pertences, ok? Às vezes nós temos sempre aquela tendência de vou buscar a minha mochila, esqueci-me, não. Em caso de fogo, nós temos que abandonar o recinto, conforme as indicações que forem dadas, e deixar os nossos pertences para trás, está bem? Portanto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Para a semana estamos cá novamente com a mesma live, mas em inglês. Portanto, para quem não é português e quer entrar neste mundo da construção civil, mas não percebe muito bem o português, a live da próxima semana é toda em inglês. Portanto, é exatamente igual ao que nós demos aqui hoje, mas em inglês, tá bom? Obrigada por terem assistido. Não se esqueçam que a live fica disponível durante 30 dias, portanto, durante 30 dias vocês podem ver as vezes que quiserem, podem enviar também para os vossos colegas, enfim. Obrigada e bom fim de semana a todos.